E estamos no ar, mais um episódio do Pode Transbordar, testemunhando o favor de Deus nos negócios, histórias reais de testemunhos sobrenaturais. E hoje eu estou aqui com meu querido irmão e amigo Edilson Ribeiro, que vai contar um pouco da sua história, o que Deus fez na vida dele, para que você que está aqui nos assistindo possa crer que se Deus fez na vida dele, vai fazer na sua também. Se você está nos assistindo pelo YouTube, né, ou nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, aonde quer que você esteja vendo, não esqueça de se inscrever, marca aí, já curte também, porque é importante para que a gente alcance cada vez mais pessoas. Importante você deixar seu comentário, você compartilhar, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas com esse testemunho. E nesse episódio hoje teremos o prazer de ouvir o Edilson, que é um cara que está acostumado com a internet, ele vive disso. Então seja bem-vindo, meu querido Edilson. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. E para mim é uma honra estar aqui no podcast. Eu quero ser inspiração na vida de alguém nesse episódio. E é um privilégio estar aqui. Amém, amém. O Edilson estava compartilhando comigo um dia desse para trás, né? Que eu acho que foi no dia que você foi até lá no Buriti levar um presente para mim. Me surpreendeu, porque eu não estava esperando. E na ocasião a gente estava conversando, né? E você já testemunhando, né, do que você estava vivendo naquela situação e falando que realmente nem nas melhores orações imaginava chegar, né, e viver o que estava vivendo naquela ocasião. Só que eu já tenho informações privilegiadas que de lá para cá melhorou a coisa ainda mais. Então, Melhorou. qual que é o limite, né? A gente não tem como saber, né? Mas conta um pouco para nós, Edilson. Quem é o Edilson Ribeiro? Da onde veio? O que Deus fez na sua vida? Encha o coração de todos que estiverem aqui nos assistindo de fé e esperança também. Amém. Pastor, eu sou de Brasília, né? Sou nascido e vivi em Brasília até os meus 14 anos, mais ou menos. Eu venho de uma família tradicionalmente onde as pessoas não se casavam de verdade, só moravam juntos. Vim de uma família onde os que empreendiam, abriam negócios, quebravam. E o pior, pastor, não sei se o senhor sabe, mas eu vim de uma família onde os meus pais biológicos ambos morreram de câncer. Eu não E sabia. eu vim assim, eu cresci com essa sombra de uma enfermidade maligna e que em algum momento ela ia chegar em mim. A minha mãe biológica morreu de câncer quando eu tinha 3 anos de idade. E Nunca soube disso, Edilson. 3 anos de idade. E não me lembro, tenho pouquíssimas lembranças dela, mais por foto que os parentes mostram, tias e por aí vai. E o meu pai biológico morreu quando eu tinha 9 anos de idade, também de câncer. A minha mãe foi E câncer você no viveu com útero. ele? Até os 9 anos você vivia com ele? Até os 9 anos eu vivi com ele. Até os 9 anos, tenho muitas lembranças, boas lembranças com ele, até os 9 anos. E dos 9 aos 10 anos, quase 11, eu morei sozinho, acredita? Meu pai morreu, eu não tinha para onde ir, e eu fiquei na casa onde nós vivíamos em Brasília, em uma região de chácara, em Brasília que se chama Braslândia. Então, até quase 11 anos de idade, pastor, eu morei sozinho, sendo amparado por vizinhos, Estou chocado. com comida, com roupa, com... Deixa eu imaginar. E aí, com 11 anos de idade, mais ou menos, meu pai se Não, peraí. casou. Pera. Eu estou chocado aí. Te conheço há tantos anos e não sabia disso, Edilson. Eu não sou muito de contar esses detalhes, mas hoje eu falei, não, eu vou abrir meu coração no podcast para abençoar alguns Meu irmãos. Deus, eu estou E chocado aí, aí. pastor, 9 meu aos pai, 11 anos, você morando sozinho numa chácara. Pai amado, foi Deus que... exatamente, meu pai era dono de bar, meu pai tinha um boteco nessa região, e eu vivi nesse ambiente de bar. Meu pai teve câncer no estômago.
porque bebia muita bebida alcoólica, bebida quente e não se alimentava. Então, meu pai ele morreu com 37 quilos. E Nossa, ele tinha quase um misericórdia. 1,80 m de altura. Então, muito, muito magro. Muito. E, e eu cresci a minha infância inteira, minha adolescência, minha juventude, com isso na cabeça. Eu falava, a qualquer momento eu vou ser diagnosticado com câncer em algum lugar. Ele pegou meus pais, nós tivemos histórico de tios, de avós que morreram de câncer. Então, essa enfermidade, ela me cercou durante muitos anos da minha vida. Só que meu pai casou 3 vezes, meu pai biológico. E, para minha felicidade, a maioria dos meus irmãos, pastor, parte de pai, eles têm idade para ser ou meu pai ou minha mãe. Então, eu tenho É 12 mesmo? irmãos por parte de pai. E o meu irmão, 12? 12. O meu irmão caçula, né? O irmão caçula, assim, que veio antes de mim, ele tem 58 anos de idade. Eu tenho 36. Tô chocado. E aí, para E minha o mais felicidade, velho, o mais velho tem quanto? o mais velho, a Maria, se não me falha a memória, ela está com 82 anos, mais ou menos, 83. Você tem irmão de 82 anos. Tem, Tô tem. chocado. Seu pai teve filho com 12 anos de idade aí, não tem base aí. Meu pai faleceu, eu estou com 36, vamos fazer as contas aí. 36 menos 9, se eu quero um monte de conta, 27 27. anos meu pai faleceu. Quando ele faleceu, ele tinha 62 anos. Então, nos dias de hoje, era para estar com 89. Não, minha irmã mais velha A deve ter uns sua 70. irmã não tem 82, Tem não. É como não, que teve filho com 7 anos de 72. idade. 72. Porque o meu Ah, pai de criação, que é meu irmão por parte de pai, isso aqui é uma confusão. O meu irmão por eu parte de entendi. pai me assumiu com 11 anos de idade. Pegou para criar. Ele eu chamo de pai hoje. Ele está com 65 anos. Fez agora em agosto, dia 21, se não me engano. Fez 65 anos e ele assumiu a responsabilidade quando eu tinha 11 anos. Ele tinha 29 anos quando você nasceu aí. Isso. Então, hoje, assim, é meu pai, é quem investiu na minha vida, é quem pegou essa responsabilidade para ele. E desde então eu fui criado pelo meu irmão, por parte de pai, e pela minha cunhada, que eu chamo de mãe, que tem 63 anos. Nossa, Então, hoje, os meus pais, é olha, meu irmão e minha Edilson do cunhada. céu, tô chocado. Uau. E assim, eu sou talvez um dos mais improváveis da minha família que poderia dar alguma coisa. Não só por conta desse histórico, eu tive um momento de muita rebeldia na adolescência até ter um encontro com Deus, né? Então, eu me lembro que com 17, 18 anos, eu só queria curtir a vida adoidado antes que o câncer me pegasse. Não, Olha a imagina, mentalidade. diabo fritando sua mente. É igual eu, né? Você sabe, eu cresci, quando minha mãe separou do meu pai, eu tinha 6 anos, um pouco depois ela converteu e ela me levava para a igreja. Mas eu nunca tinha tido uma experiência com Deus, mas na minha cabeça eu era crente. E aí, com 14 anos, eu pequei, a igreja lá ensinava que alguns pecados não tinha perdão, e eu cometi um deles, então eu perdi a única chance que eu tinha de ir para o céu. E aí, literalmente, na minha cabeça é o seguinte: agora, já que eu vou para o inferno, vamos abraçar o capeta e vamos tocar o terror. E foram É 11 mais ou anos, menos dos isso. 14 aos 25 anos de idade, sem fazer uma oração, com a vida totalmente destruída, mas nem cogitava orar, porque na minha cabeça não tinha mais chance para mim, Deus não queria saber de mim, eu perdi minha chance, até que pregaram a graça, o amor de Deus para mim, e eu então nasci de novo, com 25 anos de idade. Mas esse programa, se acabasse aqui, eu já estou chocado. Meu Deus, esse episódio já Calma me que tem marcou muita demais. coisa boa ainda. E aí, pastor, eu vivi assim uma vida muito intensa de maneira mundana. Eu posso dizer para o senhor dos 14 até os 19. Eu tive um encontro com Deus com 19 anos, graças a Deus. Então eu vivi uma vida assim que a todo momento eu tinha que aproveitar ao máximo, porque eu sabia que a qualquer momento eu poderia ser diagnosticado com tumor. E o diabo sempre fritando isso na minha mente.
E nesse meio tempo eu tive tios, avós, irmãos por parte de pai que foram diagnosticados com câncer. Então eu estava esperando só chamar minha senha, literalmente. Eu estava Uau. esperando ser o próximo a qualquer momento. E em 2019 tive um encontro com Deus. E aí, assim, foi. 2009. Desculpa, 2006, com 19 anos. 2006 com 19. 2006. 5 de novembro de 2006, às 19h30, eu estava descendo as águas no prédio da Praça da Bíblia, na inauguração do prédio. Uau. Lembro até hoje, as paredes estavam todas pintadas, mas não tinha porta, era tapume, não tinha piso, não tinha praticamente nada, estava inaugurando o prédio. O encontro foi um encontro de inauguração do prédio. E eu me lembro que eu fazia o ensino médio, já cursava o técnico em contabilidade, e teve um evento ponte lá na minha escola. E hoje eu sempre falo, eu falo para os meus amigos, para os irmãos da igreja, eu falo, olha, vocês precisam valorizar um evento, Tá aí a prova, hein? né? Por quê? Porque da escola inteira eu fui o único que converti, pastor. O evento ponte naquele dia foi só para o senhor me encontrar, ele mobilizou a escola inteira, Uau. né? E eu fui o único que aceitei o convite de ir para o encontro, de participar de uma célula e tive a vida transformada, né? Então, eu costumo dizer que aquele evento ponte na Escola Estadual Novo Horizonte, ela salvou minha vida. Ela traçou o meu Literalmente. destino, literalmente. Eu estava muito perdido, muito, muito perdido. Fico até emocionado quando eu lembro, porque foi uma época muito marcante para mim, né? E desde então eu nunca mais desfiei. Pra você ter ideia, na ocasião, 2006, não tinha quantidade de entorpecente, droga que tinha hoje. Tem hoje, né? Graças a Deus. Mas eu ia em festa, pastor, eu ficava 24 horas sem dormir, usando tudo que o senhor imaginava. Então, para mim, não tinha assim mais perspectiva de vida. Eu tinha um bom emprego, tinha um salário muito bom para a época, eu era supervisor de vendas do Baú da Felicidade. Lembra da Telecena, Baú da Lá Felicidade? na Avenida Goiás, Lá na Rua 4, do lado da Flávios. Era o eu sei qual que escritório. era essa, porque tinha uma outra loja na Avenida Goiás, eu cheguei a ter um escritório no andar de cima, no mezanino. Chegando Eu lá na trabalhei Independência, lá. né? E fiquei lá um ano e meio. Na época, eu entrei como estagiário, 17 anos, e fiquei até os 19, quando eu converti. Isso em 2006, pastor, eu ganhava quase R$ 600 por mês. Nós estamos falando de uma época que o salário mínimo era R$ 150. Mas não tinha nada, nada, nada. Eu não tinha roupa que prestava, pra você ter ideia. E consumia tudo, né? Tudo. E aí, quando eu converti, o primeiro choque de realidade que eu tive em uma pregação do pastor André Francisco, que na época, na verdade, quem estava pregando era o pastor Naô e o pastor André Francisco, que é hoje pastor de governo na Praça da Bíblia. Ele era discipulador. E eu me lembro que na hora da oração ele foi uma das pessoas que orou comigo. Eu não era da rede dele, não era encontrista da rede dele, mas ele orou comigo e liberou uma palavra que os meus dias estavam contados para aquilo que o diabo queria fazer a partir daquele momento. E aquilo me marcou, tanto que eu escrevi, eu tenho isso escrito até hoje com o meu crachá do encontro. Atrás do crachá eu escrevi. E aquilo me marcou. Eu tenho assim, acho que umas 2.000 fotos do meu encontro, porque na época eu tinha câmera, Tô aquelas chocado, câmeras, hein? e eu Eu tirava não fotos tenho de tudo que eu nenhuma foto do imaginar. meu. Eu tenho foto demais, demais. Eu tenho foto de crachá, de cadeira. Eu tenho foto do som, porque a parte da cruz, ela foi feita naquele estacionamentozinho onde os pastores estacionam lá, em frente à lanchonete. Aham. E a cruz foi lá feita em um carro de sonho, tipo um trio elétrico, um negócio assim, sabe? Até do caminhão eu tenho foto, pra você ter ideia. Porque foi muito marcante para mim na época. E em 2006 eu entreguei a vida para Jesus na rede do pastor Eric Nunes, que é pastor hoje na videira de Londrina. E de lá para cá, assim, minha vida foi completamente transformada.
Só que, por incrível que pareça, pastor, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos ainda com a sombra do tumor. Imagina. Crente, O diabo fazendo cursão, acusando, colocando medo. exatamente. E assim, nós vivíamos uma época muito intensa na rede de jovens. A gente tinha vigília dia de quinta-feira, das 10 à meia-noite. Eu estava toda quinta nas vigílias, mas em muitas vezes eu saía da vigília aí no Bueno e morava no Novo Horizonte na época, setor Novo Horizonte, que vai dar aí uns 6, 7 quilômetros mais ou menos da minha casa, onde eu morava. E eu ia a pé muitas vezes porque eu não tinha dinheiro para pagar o vale transporte. Andava 7 km depois que acabava a vigília meia-noite. Saía cheio do Espírito Santo, mas em muitas vezes eu tinha certeza que aquela era a minha última semana. Na semana seguinte eu ia ser diagnosticado. E vivi durante 2 anos desse jeito, mais ou menos. Até um dia que Eu já ia te servi, perguntar, quando foi o dia que isso foi vencido, né, na sua vida? foi servindo no encontro. Eu lembro até hoje, na Chácara Recanto, o meu discipulador na época era o Luiz Galvão. Não sei se o senhor conhece, é um irmão Demais, antigaço. é. Todo mundo conhece o Luiz Conheço Galvão. demais. E eu estava no discipulado dele na época, eu era líder em treinamento, servindo na cozinha. E eu me lembro do Luiz Galvão estar pregando sobre o amor de Deus nesse ponto. E aí, a cozinha ela participa de poucos momentos, né, do encontro das palavras. E eu dei um jeito de fugir daquela hora da cozinha e fui para a capela. E naquele dia eu fui tomado pelo amor de Deus e nunca mais, assim, Uau. me veio nada a respeito de Você vê enfermidade. que é literalmente o que 1 João diz, né? Que o perfeito amor lança fora o medo, né? Você Sim, teve uma experiência com amor e o medo foi vencido. aquele momento, eu lembro como se fosse hoje. O Luiz tinha terminado de pregar, estava começando o momento da oração, do enchimento, a equipe tinha acabado de entrar na capela, tinha saído da intercessão, e eu fiquei acuado em um canto, porque eu só queria receber. Eu falei, hoje eu não vou orar com ninguém, já era o meu quinto, sexto encontro que eu estava servindo, coisa assim, e eu decidi naquela palavra, eu falei, eu quero só receber. E eu fiquei meio que escondido para ninguém me achar da equipe e me mandar orar com alguém, né? E Nem aí voltar para a naquele cozinha, né? e voltar para a cozinha, ou voltar para a cozinha, né? E naquele dia eu fui assim, tremendamente tocado. Uau. E nunca mais eu tive essa sensação de que iria morrer, de que isso falando coisa de 2 anos depois de convertido. Tanto que às vezes a gente ainda segue as pressões do diabo Sim, mesmo depois de crente. é verdade. Quando você aceita uma mentira, né? Você tá. Na verdade, eu estava falando isso daí, né? Esses dias eu estava conversando com alguém que estava com muito problema de incredulidade. E eu falei para ele: Você entende o que é incredulidade? E aí ele falou: Incredulidade é falta de fé. Eu falei: Não, incredulidade é fé em Deus não ser poderoso. Aí ele ficou Ah, chocado. Eu falei: Então você ser incrédulo quer dizer que você é cheio de fé de que Deus não tem poder. Então você não tem dúvida se ele tem poder, você tem certeza que ele não tem, por isso você está tão tomado de incredulidade. Agora, se essa chave vira no seu coração e você fala, não, eu creio que ele é poderoso, que ele fez todas as coisas só de falar, que ele é Deus, mas também se tornou meu pai, ele tem poder, mas também tem amor por mim. Se você crê nisso, Deus vai mudar a sua história. E na hora, ele começou a chorar e ele falou, não, eu não duvido que Deus tem poder. Falei, então agora creia. Ou ele não tem nada de poder, ou ele tem tudo. Não tem como ele ter só um pouquinho. Ou ele é Deus e tem todo o poder, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ou ele não tem poder nenhum. E aí ele teve uma experiência ali, a gente conversando, uma conversa informal, e ele fez um comentário e eu fui esticando a coisa, e eu creio, a vida dele foi totalmente transformada. Depois disso, quantidade de testemunhos que ele já deu. Então, eu não duvido disso. Tem muito crente que está vivendo a vida ruim porque ele tem muita fé que Deus não tem poder, né? sim. E isso é tão sério porque afeta tudo. Afeta a vida profissional, afeta casamento, afeta saúde.
né? Eu tinha medo, pastor, de fazer check-up. Tinha medo de fazer check-up. E agora eu vou aproveitar o podcast para confessar algo. Eu fiz meu primeiro check-up tem 40 dias. Você está falando sério? Sério, nunca tinha feito. 36 anos de idade. Nunca tinha feito. E aí eu fui com o doutor Hélio Arão, que até gravou também recente. Contei rapidamente a minha história para ele no consultório. Ele falou: Eu quero saber tudo que está acontecendo dentro do seu organismo, quer saber tudo. E assim, eu venci o medo, mas nunca achei importante fazer um check-up. Não, eu não fazia, não era mais por medo. Mas eu pensei, tudo bem. Até que eu comecei a ficar muito cansado. Eu falei: para um médico. E aí comentei com o A pastor idade. Naum. A idade chegando. Aí comentei com o pastor Naum e falou: Não, vamos resolver esse problema agora. Depois, com 36 anos de idade, eu fiz um check-up e, assim, nada, não deu nada, né? As coisas que deram, muito fáceis de serem resolvidas. E aí eu até brinquei com a minha esposa, eu falei, olha, isso aqui é a chave de que realmente eu fui completamente cheio do amor e lancei fora o medo, a acusação, porque aqui tem nada, né? Você sabe, você está contando isso daí. Eu lembrei agora de um outro testemunho de um irmão que converteu na minha célula. Hoje ele mora na Califórnia. Ele converteu na minha célula e quando ele converteu, ele devia estar aí com uns 25 anos, mais ou menos. E aí um dia ele chegou para mim também assim, ele estava pálido, porque ele falou, eu estava vindo para a célula, eu era líder naquela época. Ele falou, eu estava vindo para a célula e uma ex-namorada, uma ex-ficante minha, me ligou endemoniada, a mulher, e ela falou para mim, falou, ó, o diabo tá mandando te falar desse jeito, que desse jeito, o diabo tá mandando te falar que você, depois de mim, você teve caso com tal menina e ela era assim, 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 e aí descreveu para ele uma outra menina que ele tinha ficado antes de converter, né, e teve sexo com ela e tal, e o diabo tá mandando te falar que ela tem AIDS, e você pegou a AIDS dela e você vai morrer. Aí Meu, ele chegou para mim assim, ele estava pálido, chegando na célula, ele recebe uma ligação dessa. E aí eu falei, irmão, eu não acredito, né? Porque o diabo é o pai da mentira e ele quer te aprisionar pelo medo. Mas agora nós vamos quebrar isso, né? E tá amarrado e tal. Mas e depois para convencer esse homem a fazer o exame? eu queria, mas vou fazer, Nossa, não. ele demorou, rapaz. Aí no dia que ele foi e pegou o resultado e não tinha nada, nossa, mas chorava igual uma criança. Mas por quê? Porque realmente o diabo quer nos aprisionar no medo. E não é que a doença não exista, né? É claro que ela existe, né? Sim, As pessoas morrem de enfermidades, mas o fato, né? A verdade é que a doença existe. Mas o fato é que Deus é poderoso para curar, simples assim, sim, né? Então, quando você aplica fé, ainda que a verdade chegue, bata na sua porta com um veredito, um exame e tal, um laudo, ainda assim o fato é de que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e pronto, né? As nossas maldições hereditárias, tudo isso. E você sabe, mais uma coisa que eu estou lembrando aí, eu fui marcando datas na minha cabeça, não data, na verdade, eu fui marcando, como que eu posso falar, idades na minha cabeça, porque é o seguinte, meu pai separou da minha mãe, ele tinha 33 anos. E aí, quando eu cheguei nos 33, casado, eu fiquei, será que a maldição realmente foi tá. quebrada? Será que eu Nossa. não vou separar também? E aí eu passei, fiz 34, ufa, não separei da minha mulher. Aí quando meu filho, quando eu tinha 6 anos, foi quando meus pais se separaram. Aí eu fiquei, será que quando meu filho tiver 6 anos também eu não vou separar? Então, assim, um monte de idades, mas tudo seta maligna na mente, né? Sim, Aquela coisa assim, né? Você vai passar pelo mesmo. E eu posso falar, é um teste, mas o é. Senhor nos dá vitória sobre todos eles, né? O senhor Eu, falando aí, eu lembrei de algo. Eu me lembro que minha mãe morreu, eu tinha 3 anos, e meu pai quando eu tinha 9 anos. A minha mãe eu não tenho lembrança quase nenhuma, era quase um bebê, né?
Mas eu me lembro que quando minha filha completou 3 anos, a Valentina, tanto a Valentina quanto o Davi hoje está com 11 e a Valentina com 7. E eu me lembro que quando eles completaram 3 anos, eu lembrei, falei, foi nessa idade que a minha mãe morreu. E aí Será que eu eu não ficava olhando, eu fui? falei, gente, é só quase um bebê. E aí quando o Davi completou 9, eu me lembrei de novo. Eu falei, gente, eu tenho que vencer isso. E aí, na época, até comentei com a minha esposa. Até uns anos atrás, pastor, a acusação ela era tão forte na minha mente, o medo. E eu tinha medo, não era só do câncer, era de muitas outras coisas. Mas eu tinha medo de tantas coisas internamente que eu ficava com medo de morrer e deixar minha esposa desamparada, de morrer e deixar meus filhos sem nada. E um dia eu procurei um irmão, o Arão Bernardes, e eu falei, Arão, quanto que eu preciso investir por mês para que se eu morrer daqui 2 meses a minha mulher esteja tranquila, pelo menos para se manter até ela se recuperar do baque. E ele falou, não, não tem isso de 2 meses, não. Vamos fazer para você aposentar. Eu falei, não, mas eu quero para morrer daqui 2 meses. Olha só, olha que loucura, né? E aí, assim, ele foi me explicar, foi me convencer, liberou uma palavra de bênção. E eu falei, gente, esse negócio de morte não dá certo. Deixa eu tocar a vida e Não dá para viver. viver pensando na morte, não. Não dá. E aí, Dilson, pastor? um dos medos que eu sei que você tinha, e nós já conversamos com eles também, era o medo de passar dificuldade financeira, assim, né? De passar fome, Sim, de quebrar, de passar necessidade. E aí você tinha uma necessidade muito grande de ter um salário fixo, porque aí fome você não ia passar, né? E esse foi um gigante para você, porque eu mesmo me lembro de algumas vezes provocar você, muitas vezes, né? O que que você está fazendo aqui, né? Ganhando salário. E você tinha esse gigante, né? E ele foi vencido na sua sim. Pastor, o gigante do salário fixo, ele foi talvez um dos maiores gigantes que eu tive que vencer depois do medo da enfermidade. Porque eu cresci assim, dentro da minha casa, com os meus pais de criação, a gente nunca passou fome em nada, mas sempre tivemos as dificuldades de uma família normal, de não poder viajar todo mundo para a praia, de não desfrutar de algumas coisas. E quando eu casei, vou fazer 12 anos de casado. Então, meu primeiro medo foi: será que eu vou conseguir sustentar uma família? E eu sempre tive o desejo, o sonho de empreender, mas o salário fixo, a CLT sempre me prendeu. Eu perdi muitas oportunidades, pastor, antes de começar a empreender, de empregos que eles me davam muitos benefícios, mas não assinava carteira. Eu falei, não quero. Se não assinar carteira, não quero. E foram muitas, assim, eu posso listar pelo menos umas 5 do senhor, que eu lembro de cabeça, né? E isso foi um gigante que foi me atormentando durante muitos anos. E eu me lembro que em 2009, foi isso mesmo, 2009, eu consegui um emprego na igreja, que era o meu sonho depois de convertido. Falei, gente, eu preciso trabalhar na igreja, eu preciso ficar aqui o dia todo, eu quero ver como é que é a vida do pastor. Porque na minha cabeça o pastor ele orava o dia inteiro, e era quase um monge, sabe? Não fazia mais nada. Só orava e lia a Bíblia o dia inteiro, não comia e Mas não é nada. assim, não, os outros que você conhece, porque eu sou desse jeito. Eu oro 12 horas por dia e as E outras as 12 outras 10 lê a Bíblia. é, só tiro um cochilo depois do almoço. E aí, assim, quando eu fui trabalhar na igreja, livraria e editora videira era uma coisa só, não era separado, né? E aí eu fui, meu primeiro chefe, pastor Naum Pedrosa. E aí, assim, eu conheci o pastor Naum de domingo, de culto, de ir lá cumprimentar, tirar uma foto e vigília. Quando eu vi que o pastor Naum, ele tomava café, ia ao banheiro toda hora, porque tomava muita água, dava bronca quando você fazia coisa errada. Eu falei, gente, é esquisito, ele parece que é gente mesmo, né? E assim, olha que Não é loucura que anjo. foi. Eu falei, gente, é gente mesmo, faz tudo que eu gosto de fazer. Aí
Passei por essa experiência e tive minha primeira bronca, que na época tinha o pastor Naô, que era o chefe geral, né, o diretor, e eu tinha um outro gerente que era o Alex Rodrigues. Sim. Foi E, quem me ganhou Jesus. e eu e o Alex, ele já me contou o testemunho dele, uma benção. E aí a primeira dura que o Alex me deu, eu falei, rapaz, esse pessoal, eles dão bronca, eles levam o trabalho a sério, aqui não é igreja, aqui é emprego mesmo, né? Aqui é tudo irmão, tá todo mundo em família, mas eu tenho que bater, eu tenho que vender, senão o negócio quebra. E aí, como é que faz? E foi uma das melhores felicidades que eu tive na minha vida, pastor. Foi trabalhar na igreja, trabalhei durante 10 anos. Que benção. Esses 10 anos eu fui gerente das livrarias da igreja durante 7 anos. Eu costumo dizer que a maioria das coisas que eu desfruto hoje foi de plantações de sementes que eu plantei como gerente e do que eu aprendi convivendo com os nossos pastores no dia a dia, né? Fora da pregação, fora de uma conferência, tomando café, Eu almoçando. confesso para você que eu sinto falta de sentar na cafeteria ali e bater papo contigo depois da oração da manhã. Eu sinto também. E assim, pastor, foi transformador. Eu tive o privilégio, poucos irmãos tiveram na igreja. Né? Como assim, Edilson? Eu participei da plantação de duas igrejas, pastor. Videira de Iporá e Videira de Londrina, no Paraná, onde o pastor Eric hoje tem uma igreja muito forte, muito abençoada. E Foi para lá junto com ele, né, quando ele foi fui para enviado. lá junto com ele. Fui antes dele, na verdade. Eu fui como preparador Preparador de de caminho. caminho. E depois ele chegou. Então, assim, eu tive o privilégio de conviver com praticamente todos os pastores de governo no dia a dia. Os pastores de rede, de ter acesso a todos os departamentos da igreja, ver como funciona, de ter chave de cofre, pastor. Eu era gerente geral, então eu tinha um acesso muito abençoado. E o que mais me marcou durante esses 10 anos como funcionário foi literalmente perceber que os nossos pastores, eles não só pregam, eles vivem diariamente. Né? Eu falei, gente, isso é poderoso demais. E às vezes a minha família, que hoje muitos já se converteram, eles me perguntam como que é na videira, como que é o pastor Naú, como que é o pastor fulano de tal, como que é? Eu falei, gente, é gente, é gente. Ele é E cheio é de gente unção, boa, não é só gente, é é gente gente. boa. E aí o pessoal pergunta, como que é o pastor Aloysio? Eu falo, é gente. Ele tem uma sabedoria que poucos têm, mas é gente como a gente. É acessível. Você manda mensagem no WhatsApp e ele te responde. Então, isso me marcou muito, pastor, muito. Por quê? Porque eu cresci em uma família tradicionalmente católica não praticante, onde você não tem acesso a quase nada, É. onde tudo é meritocracia, tudo são muitas promessas. E se você não tem relacionamento com o Espírito Santo e com o padre, o clero, né? Quando eu vi isso na videira, eu me converti e nunca fui para outra igreja. Não conheço outro ministério. Não sei o que é ouvir outro pastor nos domingos. Eu conheço os nossos pastores, a nossa pregação. E isso, assim, me fortaleceu demais. Então, hoje, depois de 10 anos na igreja, como E aí um funcionário, benefício, né, Edilson, que aí você não continuou lá, mas não foi tirado, né? Você pediu para sair justamente quando você conseguiu vencer o gigante da CLT. foi. E foi um gigante. Por quê? Eu comecei a empreender no marketing digital, isso já vai para 7 anos, foi em 2016. Foi para complementar a renda, pastor. Não tinha intenção nenhuma de virar empresa, profissão. Eu queria só complementar a renda, eu queria literalmente aposentar como funcionário da igreja. Eu achava que era um concurso vitalício, para daqui ninguém me tira. Eu já estou no topo, eu já estou como gerente, já tenho um bom salário, já conheço todo mundo, amo todo mundo, né? Eu quero isso aqui para minha vida. Só que em algum E é com momento, algo que você gosta muito, que é livro, né, Edilson? Você lê muito. sim, E na época da livraria, algo que sempre chamava atenção é porque podia perguntar para você.
Aí eu não sei se é porque realmente você tinha lido ou se você é o melhor mentiroso que eu conheço. Você passava uma segurança enorme de que aquele livro era bom e você tinha lido, rapaz, eu tenho que comprar agora também, ué. Não, eu li muito, li muito. Eu tive a oportunidade de fazer viagens através da livraria que em outro lugar eu não faria. Então, por exemplo, eu fui durante acho que 5 anos seguidos para a Expo Cristã em São Paulo, para a Bienal do Livro. Então, tudo isso me abriu muito profissional. E eu me lembro que esse ano, agora em dezembro, pastor, vai fazer 3 anos e meio que eu pedi demissão da livraria. Depois de 7 anos empreendendo, informal, sem CNPJ, assim, tudo bagunçado, né? Vamos dizer assim. Mas fui lá empreendendo. E uma das coisas que me fez, assim, começar a perder o medo do empreendedorismo foram os empreendedores radicais. É Porque mesmo. quando eu começava a ir nos cafés da manhã que o senhor promovia no sábado, com 10 irmãos, 15 irmãos, eu me lembro que o pastor Vinícius Alves era discipulador, ele estava lá organizando tudo, o Fábio Marim, e eu vi os testemunhos dos empresários, eu falei, gente, ser empresário é difícil, mas se esse irmão conseguiu, né? Não é possível que para mim não vai dar certo. E os empreendedores radicais foi fomentando isso de uma maneira assim muito extraordinária no meu coração. Que E aí eu benção. ficava pensando, o pastor às vezes fazia um apelo no culto para ajudar irmãos que não tinham condição para comprar ingresso da conferência dos Radicais Livres. Eu era discipulador na Rede Jovens na ocasião. Fiz isso no último domingo no prédio que eu sou pastor na Videira Buriti para ajudar os jovens que não Olha têm só. condição. E eu sempre declarava a passagem bíblica que fala: olha, você vai emprestar a muitos, mas não vai tomar emprestado. Por pura fé, porque eu não tinha condições. E eu ficava, Deus, eu quero abençoar. E o pastor fazia campanha do carnê para pagar rádio, para pagar prédio e tal. E eu falava, Deus, eu não consigo pagar isso, deixa. E às vezes eu contribuía muitas vezes com R$ 5, R$ 10 por mês, pastor. Porque eu já entregava dízimo, ofertava todo domingo, e eu queria participar das campanhas da igreja financeira. E eu ficava em crise, eu falava, Deus, R$ 5, eu vou dar por fé, mas assim, eu queria dar muito mais, eu queria ofertar muito mais. E sempre orando por isso, sempre orando. E eu me lembro que uma das orações que eu sempre fiz e faço até hoje era para que o meu dízimo sustentasse pelo menos um pastor. Uau. E aí eu sempre que dava um jeito de descobrir o salário do pastor. Sempre dava um jeito. Eu ia na tesouraria e perguntava daquilo dali, quanto o pastor ganha? E os pastores que eram muitos meus amigos, eu já tinha uma intimidade, eu perguntava, pastor, quanto o senhor ganha por mês? O que tem de benefício? O que a igreja paga? Porque eu queria ter um dízimo, uma oferta para sustentar pelo menos um pastor. Forte, hein? E isso durante muitos anos eu orava no discipulado com a minha esposa. E só que toda vez que eu ia ofertar, pastor, eu ficava em crise. Eu falei, nossa, eu vou dar R$ 2, Isso cinco daqui reais. não paga nem um pão de queijo na cafeteria do Não pastor, paga. o E eu salário ficava dele. em crise. Eu falei, Jesus poderoso. E eu me lembro de uma palavra do pastor Francisco Basco, quando ele ainda pastoreava aqui em Goiânia. Ele falava: olha, você precisa declarar aquilo que você quer ver, e não o que as circunstâncias estão mostrando. E aí eu falei: uau, então agora eu vou orar por um salário de 10 mil, porque eu ganhava 3.500 como gerente das livrarias. Eu falei: Deus, eu quero ganhar 10 mil, eu vou ganhar 10 mil. E por alguns momentos eu fiz algumas loucuras de devolver dízimo de 10 mil, como se eu ganhasse 10 mil. Era para devolver 350, eu devolvia 1.000. E aí eu preparava a minha esposa antes. Meu bem, nós vamos dar uma oferta de fé esse mês. Vamos Uau. organizar a vida porque eu quero dar R$ 1.000. E assim, pastor, foram muitas vezes, muitas vezes. Tem mil Mas a reais para três semente e quinhentos, começou você com está dois falando de um reais. terço. R$ 1.000 para 3.500, você está falando de 33% de dízimo, né? Praticamente um É, terço. só que assim, eu não Fé tinha mesmo. carro, pastor, eu não tinha carro. Eu andava, eu discipulava na rede de jovens.
Teve uma ocasião que eu discipulava com o pastor Alexandre Lopes, que pastoreia hoje no prédio do Buriti lá com o Anda senhor. comigo. Foram um dos melhores momentos da minha vida, foi quando eu andei com ele na Rede Jovens. E teve uma ocasião que eu discipulava 12 células. E não tinha carro, não tinha Uau. moto. E já tinha um filho, que era o Davi, e ganhava R$ 3.500 em média por mês. Eu me lembro do pastor Alexandre Lopes fazer vaquinha no discipulado para me ajudar a fazer compra no supermercado. Nó. E nós estamos falando de coisa, pastor, de 5 anos atrás. 8 anos atrás, 8. 7 anos atrás, 8 anos no máximo, entendeu? E oração de manhã, eu queria muito ir para oração no prédio. O pastor Alexandre Lopes ia todos os dias, porque já era pastor. Então, ele passava na minha casa e me buscava para ir para oração e depois eu ia para a livraria, né? Mas a chave, ela começou a virar financeiramente quando um dia em uma reunião dos empreendedores, acho que eu nunca falei isso para o senhor, mas Não, em eu uma tô reunião sabendo dos de um monte de empreendedores, coisa da sua vida, eu tô sabendo hoje aqui, eu tô chocado. mas em uma reunião dos empreendedores radicais no auditório das Águas. Isso assim, os empreendedores não era metade do que é hoje. Mas assim, a gente estava numa crescente, estávamos assim, avançando com os empresários da igreja, mas eu não era empresário. E uma das coisas que me marca muito, que eu sempre falo, né? Primeiro, a disponibilidade do senhor em responder e atender ligação a qualquer dia e hora. Quer dizer, hora não sei porque eu nunca liguei para o senhor de madrugada. Mas até às 10 da noite eu já mandei mensagem e o senhor respondeu. E Uhum. assim, eu nem sabia responder depois, é na hora, é quase que instantâneo. E eu falo, gente, nós precisamos ser igual o pastor Rafael, porque ele é pastor do governo, é empresário, é isso aqui, tem filho, tem mulher, e consegue responder. Por que que eu não consigo um negócio desse? E eu me lembro que em uma das reuniões o senhor passou na livraria e falou: olha, amanhã vai ter o café da manhã dos empresários, eu te espero lá no História das Águas. Era no sábado, o café sempre foi no sábado, né? E aí eu fui para casa e falei para minha esposa, eu falei, amanhã eu tenho reunião com o pastor Rafael e os empresários da igreja. E aí minha esposa falou assim, mas por que que ele te chama? Porque, será que é para ser gerente? Eu falei, não, amor, lá não tem gerente, só tem empresário. O único gerente que existe lá dentro sou eu, né? Por que que ele te chama? Eu falei, olha, ele pode estar vendo alguma coisa que a gente não vê. E eu me lembro que naquele sábado, pastor, eu não lembro exatamente a data, mas eu me lembro do versículo. Josué 1:3. Ser forte e corajoso. Naquele dia eu saí para minha esposa, até fico emocionado quando eu me lembro. Eu tô também. E eu cheguei em casa, eu falei para ela, eu falei, olha, nunca mais nós vamos andar de ônibus. Ela falou, por quê? Eu falei, porque hoje o Senhor vai nos dar um carro. Não sei que carro, mas você não vai andar de ônibus mais e nós não vamos depender de carona para nada. E eu me lembro que naquela época eu já discipulava muitas células, acompanhava mais de 120 irmãos na rede de jovens e visitava um momento muito frutífero na minha liderança na rede de jovens. E as pessoas sempre me questionavam: como você consegue discipular, cuidar da família, ganhando? Só você trabalha, minha esposa não trabalhava na época, sem carro. E teve uma ocasião que a gente teve as casas de milagres, não sei se eu lembro, em que todo o discipulado, todas as células foram desafiadas a fazer. E eu me lembro que no mesmo final de semana eu estava fazendo 12 casas de milagres, sem carro. E aí eu peguei um irmão do meu discipulado que tinha moto. Falei, Alexandre, você vai. Alexandre, é o nome dele também. Falei, Alexandre, você vai rodar comigo nos encontros. Você topa? Ele topa. E pastor foi assim poderoso. E alguns meses depois eu decidi, conversei com o pastor Alexandre, não sei se ele vai se lembrar disso, mas eu falei, olha, a partir de hoje eu só posso sair depois do culto para a comunhão, para comer uma vez por mês. Porque eu tenho que comprar um carro ainda esse ano. Isso era final do ano já. Só que o pastor Alexandre, ele teve uma ocasião também em que ele ganhava muito bem financeiramente. E eu me lembro que ele, todas as comunhões, ele me levava e ele me bancava. Eu falei, não, você vai em tudo. Tudo que é sua obrigação como discipulador estar junto com os irmãos da rede. E você é discipulador da rede, você não é discipulador do seu discipulado. Então, tudo que tiver promovendo e você for convidado, você vai.
Só que nós vamos dar um jeito de te abençoar de qualquer maneira. E eu me lembro que nessa época o pastor Alexandre Lopes ele ligou para a irmã dele, a Janaína, e pediu também uma oferta para me abençoar. Olha só, pastor, eu sei que se eu me perguntar como que fez, se eu tenho planilha, se como que eu administrei isso, eu não sei responder até hoje. Em menos de 6 meses eu juntei R$ 8.000 e comprei um carro. Ele disse, como você juntou? Não sei. O que que mudou na sua rotina? Nada. Continuei discipulando as 12 células, continuei participando dos eventos da igreja, continuei abençoando alguns irmãos que não tinham perspectiva na época de comprar um ingresso, fazer alguma coisa. Continuei mandando gente para o encontro, fazendo célula na minha casa, porque eu discipulava e liderava, e a célula que eu liderava era na minha casa. Então eu participava de escala de lanche e juntei em 6 meses R$ 8.000 para comprar o carro e comprei de um irmão da igreja, Gustavo. Eu não sei em que rede que ele está hoje, Gustavo Sérgio, que andou com o pastor Juliano. E comprei um golzinho dele. Comprei o gol dele, ele parcelou, era 10 mil, lembro que ele parcelou os outros 2.000 em 4 parcelas de R$ 500 e comprei. Aí hoje as pessoas me perguntam, como que você fez? Não faço ideia. Eu sei que Deus me deu R$ 8.000 em 6 meses para comprar o carro. O E que era naquele para ser momento, humanamente impossível naquela ocasião. impossível, pastor, impossível. Eu morava de aluguel, só eu trabalhava, discipulando. Eu me lembro que teve uma ocasião em que eu e minha esposa a gente foi ver no dia da semana quais dias eu tinha livre para a gente fazer alguma coisa em família. Porque eu dava aula no cursão CTL e de vez em quando surgia uma oportunidade no curso de noivos. E eu não perdia nada. Qualquer coisa que me convidasse para pregar, para dar aula, eu estava dentro. E aí eu me lembro que a gente tinha 2 dias da semana só livre, sem eu ter agenda de aula nenhuma. E aí eu falei, amor, vamos fazer alguma coisa hoje? Vamos. Pra onde a gente vai? Vamos estar uma célula? Eu falei, não, meu bem, vamos no Bitdog. Então a gente não tinha outra coisa, pastor. A gente era apaixonado em visitar a célula. Ao dia livre, o que que nós temos hoje para fazer? É terça-feira. Vamos no espetinho? Ah, não, por que você não vai visitar a célula do fulano? Falei, não, amor, é nós, só nós dois. Aí minha esposa, não, mas eu queria estar lá com os irmãos, faz tempo que a gente não passa lá. E aí foi Fica indo, no coração, né? coração. E aí, pastor, eu lembro que em 2016 eu já estava empreendendo no marketing digital. Eu já tinha alguns clientes que eu atendia, e eu já tinha um faturamento de quase R$ 5.000 em 2016. E eu ganhava 3.000. E eu falei, gente, esse negócio tá ficando bom. Só que eu sempre esbarrava na carteira assinada. O Era gigante da gigante. estabilidade. E eu me lembro de muitas vezes abordar o senhor lá na cafeteria. Pastor, como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu faço para ter mais clientes? E se eu quebrar? Né? O senhor me ajuda depois a voltar para a livraria? Não sei se eu lembro. Eu, Lembro. eu vou conversar com o pastor na outra semana que vem e vou pedir demissão. Mas se der errado, o senhor me ajuda a falar com ele para ele me contratar de novo? Então, sempre com esse medo, com esse receio. Até o dia que eu decidi pedir conta. Foi em março de 2016. Eu cerquei o pastor Naô saindo da oração e fui andando com ele até a sala dele para tomar coragem. E aí eu falei, pastor, eu quero ir embora. Ele falou, como assim? Eu falei, eu quero pedir demissão. Aí ele falou, não, mas deixa eu te falar, a gente não faz acordo. Eu falei, não, pastor, eu só quero trazer minha carteira de trabalho e ir embora. Eu quero empreender. Você tem certeza? Eu falei, não, não tenho. Tem certeza? Ele falou, mano, você tem 7 anos de casa. Pô, você tem 10 anos de casa e 7 como gerente. Você tem certeza? Eu falei, não tenho. Eu falei, mas eu decidi uma coisa, pastor. Eu preciso pagar o salário de pelo menos um pastor, como eu disse. Eu preciso viajar para Israel. Eu preciso levar minha mulher na praia. Meus filhos não conhecem a praia. Eu preciso desfrutar de algumas coisas. E com o salário que a igreja me paga, que é muito bom, eu não consigo, porque eu tenho 2 filhos. Eu falei, meus filhos hoje ficam na creche da Videira, na ocasião, né, em 2016. Eu falei, mas quando acabar a idade,
eles vão precisar ir para a escola pública. Nada contra, estudei em escola pública. Eu falei, mas eu queria alguma coisa melhor para os meus filhos. Eu queria que meu filho, quando chegasse com 18 anos, ele estivesse falando inglês. Eu não sei nem o verbo to be, mas eu queria desfrutar de algumas coisas. Ele falou, então pode ir embora. Só tem um problema. Nós não temos ninguém para te colocar no seu lugar. Vamos tentar achar alguém. Pastor, foi 1 ano e meio para achar alguém. Não, é porque não fez força também não para achar, Não viu? veio? 1 ano e meio. Eu entreguei minha carteira no RH e 1 ano e meio depois que eu fui buscar, eu falei, não é possível um negócio desse. Só que eu não dei pressão. Não falei nada, não pedi nem atrás. Eu tava assim, se for de Deus, vai arrumar alguém. Mas eu tava torcendo para não arrumar ninguém. Mas não pode arrumar. Aí quando ele falou assim, arrumamos alguém, eu falei, ixi, era mesmo. E aí naquele dia que não tinha mais volta, eu liguei para minha mulher e falei, eu quero te pagar, quero que a gente saia para jantar hoje, mas só eu e você. Vamos ver se alguém pode ficar com os meninos para nós, com o Davi e a Valentina, vamos. E naquele dia eu fui fazer uma proposta talvez a mais indecente da minha vida para minha esposa. Falei, olha, o pastor decidiu me mandar embora. Na verdade, eu pedi conta. Então, os 10 anos que eu tenho de casa, eu não tenho acerto. Meu acerto vai dar no máximo 2.000, 2.500, mais os dias trabalhados. Ou seja, eu vou sair com o salário do mês. E a partir da semana que vem, eu não tenho mais fixo. Eu quero saber se der alguma coisa errada, você sustenta a casa até eu arrumar outro emprego. Não. Eu falei o seguinte, ela já era professora, trabalhava como professora na creche, ganhava já um salário razoavelmente bom, ganhava mais do que eu, como CLT. E eu falei, mas eu preciso saber se realmente eu posso arriscar e saber se der errado, você vai sustentar a casa. Ela falou, eu sustento com uma condição. Eu falei, qual? Ela falou, você não pode parar de se envolver na igreja. Uau. E aí, eu até fiquei emocionado, porque era uma das coisas que eu tinha muito medo, sabe, pastor? De prosperar, ganhar dinheiro e perder o coração, perder a paixão, sabe? Perder o desejo por orar, por ler a Bíblia, por estar envolvido, por estar perto de irmãos, porque eu sempre vivi na escassez, então na escassez é muito mais fácil você servir a Deus. Então, você sempre está orando, você sempre está precisando. Mas financeiramente, quando você não está precisando, parece que você não precisa orar, só parece. Você me lembrou de algo aqui também, porque teve uma ocasião, quando foi para eu entrar no teste, para virar obreiro, né? Eu tinha clareza do meu chamado e eu tinha combinado com Deus, né? Da minha parte, eu tinha feito um combinado com Deus. Falei, ó, Deus, eu converti quebrado, falei, então quando o Senhor me tirar dessa quebradeira, né? Eu pagar as contas e estabilizar, organizar a vida, aí eu vou largar tudo para ser pastor. Porque não tinha como eu ser pastor e ser dono da empresa que eu tinha na época de vendas, né? Aquele tanto de vendedor, estande, escritório em outros estados. E aí Deus fez a parte dele, assim. Só que eu não fazia a minha de jeito nenhum. E aí, logo depois, eu recebi uma proposta para abrir um outro negócio e eu ganharia muito bem. E aí eu lembro que eu cheguei no pastor Naor para perguntar para ele o que ele achava e tal, né? Para ele orar por mim, né? Eu queria, na verdade, só comunicar, ó, vou ganhar, tava ganhando já uns 30 mil por mês, isso em 2011. Aí falei, ó, em 2011, 30 mil era muito dinheiro. E ainda eu ia ter uma nova empresa agora que o cara tinha me prometido que eu ia ganhar no mínimo mais 50. E aí, quando eu fui falar com o pastor, ele falou: ó, vou te falar um negócio. Se você tem um chamado mesmo da parte de Deus, então você precisa orar muito. Por quê? Porque no teste da falta do dinheiro, todos esses pastores que estão aqui passaram por ele. Mas no teste do excesso do dinheiro, não teve um que ficou. Uau! Ele falou, no da falta do dinheiro, todos que você está vendo aqui que são pastores passaram por esse teste. Mas no teste do excesso do dinheiro, você vai precisar de muito mais fé. Então você vai ter que orar, você vai ter que ser muito homem de Deus, se realmente você tem um chamado. E aí, logo depois, né, teve toda uma circunstância, não vou entrar no detalhe, mas, por fim, eu não entrei no novo negócio e ainda abri mão do que eu tinha
e larguei tudo para ser obreiro e ganhar. Eu saí para ganhar literalmente 10 vezes menos, né? Saí de Ah, 30 para ganhar 3, né? Eu acho que você vai lembrar, porque a gente estava junto naquela ocasião, você lembra disso, que eu tinha acabado de realizar meu sonho, que o homem tem essas bobagens de sonho, né, de carro. Eu tinha acabado de realizar o sonho de comprar uma Captiva, que era o meu sonho por anos, assim. é, Aí eu comprei a Captiva 3.6 V6, 256 cavalos, preta com interior caramelo e roda cromada. Eu tinha fotos, eu tinha descrição, e eu orava por isso. E eu tinha acabado de comprar, pá, um em cima da outra, R$ 129 mil, 2011. E aí, nossa, então, eu em oração, né, em toda aquela circunstância, para não correr o risco de perder o chamado, né, e entendendo que era realmente algo da parte de Deus, eu então resolvo sair da minha empresa, eu não abro a nova, saio da que eu tinha, dando minha parte para o meu sócio e vendo a Captiva para comprar um Logan 1.0 básico, que eu não andava lembro. comigo, eu brincava falando que certeza que o cabo do acelerador dele tinha estourado, porque pisava, não acontecia nada. Eu sempre gostei de motor, né? E aí, tanto que hoje eu tenho um carro de 420 cavalos. E eu gosto demais. Mas você vê, né? No teste do excesso do dinheiro, realmente poucos ficam. Você É, precisa ter muito mais fé sim, na sobra do que na falta. Acredite. Porque é aquela coisa, né? Você fala, tô aqui ganhando dinheiro, ter que ir trabalhar no encontro, ter que aconselhar, ter que cuidar de gente, ter que orar. Nossa, mas se eu trabalhar um pouco mais aqui, eu vou ganhar mais. E viagem, então, que eu quase não gosto de viajar, né? Meu negócio, assim, uma das coisas que eu mais amo é viajar. E é aquela coisa, não, eu só posso tirar férias de janeiro e julho, 15 dias. Não, mas e se eu quiser viajar em agosto? Meu aniversário. Não posso? Não, não pode. Rapaz do céu, mas foi um teste. Mas eu louvo a Deus, estou aqui, estou feliz, aleluia. Né? E sei como Paulo diz, né? Na falta, na abundância, na perseguição, no dia da honra, nada tendo, mas possuindo tudo, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, né? Nos muitos jejuns, nas vigílias, nas orações, sim, e aí você vai sendo moldado, né, pelo Senhor. Quando eu olho para você, Dilson, eu não vejo nada mais do que isso, alguém que foi moldado pelo Senhor. Era um sim. barro molhado, né, e permitiu-se ser moldado, né, para ser um vaso de honra. Louva a Deus pela sua vida, mano. Que bênção. Eu estou Amém. chocado aqui. Um monte de coisa que eu ouvi hoje eu nunca tinha ouvido. Nós somos o Grupo Peniel. Há mais de 10 anos no mercado, atuando nas áreas da engenharia mecânica, civil, elétrica, energia solar, manutenção industrial, vendas de ferramenta para construção civil, equipamento de proteção e fabricação de estruturas metálicas para os mais diversos segmentos. Nosso foco é oferecer os melhores serviços do mercado com mão de obra qualificada e maquinário de última geração para o desenvolvimento de estruturas metálicas, vendas de materiais elétricos e placas solares, além da fabricação de tendas e galpões em todo o território nacional. Saiba mais acessando o site ou através de nossas redes sociais. Mas eu preciso do resto da história. Para a gente finalizar, você precisa contar. Do dia que você saiu para cá, a diferença, porque a coisa multiplicou É, muitas vezes. não, quando eu saí da livraria, pastor, na verdade, assim, a gente sempre viveu uma vida muito limitada, né, financeiramente, porque eu tenho dois filhos, minha esposa começou a trabalhar muito depois que a gente estava casado, porque a gente não tem familiares aqui em Goiânia, então tudo somos nós dois para resolver tudo familiarmente, né? Não tem o Vale Night, nós temos o Vale Dia, que quando os meninos estão para a escola e ela vai ter tempo de qualidade, cinema, vai sair para almoçar. À noite, raramente a gente sai só nós dois. E virou rotina, para nós não é peso, não é problema, é tranquilo. Mas quando eu saí da livraria, eu ganhava média, eu saí ganhando menos do que 3.500, porque nós pegamos um período muito ruim de venda de livro. Foi a época que o digital estava estourando e muita gente começou a comprar na Amazon, não sei aonde, e a venda física caiu.
Eu me lembro que meu último contra-cheque, ele até está em casa, vou mandar colocar ele numa moldura. Ele foi R$ 1.574. Ai, amado. 1.574. Só que naquela época, eu já ganhava, já faturava mais de R$ 10.000 aqui na Publicar, na agência, como gestor de tráfego, trabalhando em casa, eu não tinha escritório, não tinha estrutura que eu tenho hoje, trabalhando em casa com meu notebook e mais nada, R$ 10.000. E eu já atendia na época uma das maiores empresas de depilação, que é a Espaço Laser, né? E aí isso foi a virada de chave. Quando eu decidi sair, eu já faturava 10 vezes o meu salário, de 1.500 e poucos reais por último, já tinha mais de 10 mil de faturamento. E eu falei, gente, é a oportunidade que eu tenho, né? E foi quando eu fiz a conta com a minha esposa. Eu falei, se quebrar, você sustenta? Ela falou, só se você não desviar. Eu falei, então tá fechado. Graças a Deus não precisou. E aí, pastor, Deus começou a abrir portas. Eu me lembro que em 2020, o pastor Luiz começou a pregar uma série de palavras sobre portas abertas, sobre favor de Deus, sobre conexão. E eu falei, Deus, eu preciso experimentar disso, eu preciso experimentar disso. No culto da virada, não me esqueço, de 2021 para 2022, nós começamos a falar sobre o ano da aceleração. E eu falei, Senhor, é agora. Eu falei, olha, eu sou o mais improvável de todos na família. Muita gente já converteu com o meu testemunho, passou na minha família. Meus pais converteram, meus pais de criação, entregaram a vida para Jesus, frequentam hoje uma igreja em Brasília, são frequentes na igreja por conta do que eles viram Deus fazer na minha vida. Não Uau. precisei sim, fazer quase nada. Eles acompanharam todo o processo da minha vida, né? E eu me lembro que de 2021 para 2022 começou o ano da aceleração. E eu me lembro de uma palavra que o pastor Luiz pregou de quando Deus cruza os braços. E eu falei, Senhor, está na hora de cruzar os braços para mim. Eu falei, estou aqui, né? Como diz o outro, estou pronto, né? E eu falei, olha, eu quero assim, eu quero prosperar de uma maneira absurda, mas eu não sei como. Eu não conheço ninguém que pode me colocar dentro de uma trincheira, assim, não sei como, dentro de uma porta, dentro de uma brecha, né? E na época, pastor, eu já tinha o meu curso. Eu dou um curso presencial no hotel em Goiânia sobre marketing digital e tráfego pago. E na época eu dava, os meus alunos recebiam uma apostila impressa, no A4 encadernado. E um dia em casa, preparando as coisas de uma dessas turmas, que foi uma virada de chave muito boa, porque eu não tenho concorrência até hoje em Goiânia. Não existe imersão de tráfego pago em Goiânia em final de semana, 16 horas de treinamento. Não existe. Eu sou absoluto no estado de Goiás. Tanto que eu já fui para Rio Verde, dar curso, Brasília, e Goiânia. Mas eu me lembro que naquele dia eu preparando as coisas, aquele monte de apostila, minha esposa novamente sendo usada por Deus. Ela falou, por que você não escreve um livro? Eu falei, esse negócio de escrever livro não é para mim. Não, você é besta, só escrever livro. Eu Conversa é. vendi milhões de livros, agora eu, teu meu, Não, que isso? Ela escreve um livro, eu falei, meu bem, parecendo um maranhense. Não, que nada. Aí ela falou, mas você já tem um livro escrito, olha aí sua apostila. Eu falei, uai. Eu falei, isso é de Deus. E aí, pastor, na verdade, em abril do ano passado, eu comecei a conversar com o Robson, que é o capista e diagramador do pastor Aloysio, que a gente virou muito amigo. e do pastor Rafael Almeida E também, do dos pastor meus Rafael 5 Almeida livros. também. E aí eu falei, Robson, chamei ele de Robão. Robão, como é que você vai escrever um livro? Aí ele foi me explicar as etapas, mas eu nem sabia da metade da missa, como diz o outro. E mandei o arquivo da apostila para ele, pensando, ele vai diagramar, organizar tudo. O arquivo voltou 12 vezes, pastor. Correção, não sei o quê. Eu falei, pai amado, como que o pastor consegue escrever esse tanto de trem, gente? E pastorear, e pregar. Eu falei, não, misericórdia. Enfim, em julho do ano passado, de 2022,
Uma hora dessa, mais ou menos, eu estava na Flex buscando os meus livros, estava imprimindo para eu usar na minha turma de Rio Verde, pastor. Porque uma coisa é o Edilson ser conhecido em Goiânia, porque tudo que eu faço é a nível Goiânia. Mas eu abri uma turma em Rio Verde, que na mesma data estava tendo pecuária, 2 anos sem pecuária na cidade, e eu com um curso lá completamente desconhecido. Foi a melhor turma que eu fiz até então, em Uau. quantidade de aluno e faturamento. 48 alunos em uma turma. E o pessoal falou, não veio mais por conta da pecuária. E aí, voltando de Rio Verde, eu terminei o curso e falei, não vou dormir fora hoje, vou dormir em casa. E eu estava com alguns irmãos que eu convidei para ir, para me dar suporte e tudo, né? Paguei eles para ir comigo e para dirigir na volta, porque eu estaria muito cansado. E o irmão dirigindo na rodovia, e eu lembrei da palavra, o ano da aceleração. Passou no carro, na rodovia. Eu abri o notebook, abri minhas planilhas e comecei a comparar o meu faturamento. 2022, com exceção de 2023, que eu vou chegar lá. 2022 foi o melhor ano da minha vida financeira de todos os tempos. Em 35 2020, anos de vida. e assim, sabe quando eu fiquei em êxtase dentro do carro, na rodovia? Eu cheguei em casa, 1h30 da manhã, os pais da minha esposa estavam lá em casa, porque eles são do Mato Grosso, estavam passando uns dias em Goiânia, estavam hospedados na minha casa. Eu acordei minha esposa 1h30 da manhã e falei, eu tenho que te mostrar um negócio. Ela, o que que foi? Eu falei, não dá para dormir sem isso aqui. Falei, ela, o que que é? Assustada? Eu falei, não, eu só quero te mostrar o tanto que Deus é bom. Pastor, em 2022, em julho de 2022, o meu faturamento foi 78 mil em um único mês. Né? Em um único mês. Naquele dia, eu falei, Deus, eu preciso dar a minha melhor oferta que eu nunca dei na vida. Certamente eu nunca ia dar se eu não tivesse crido na Só um palavra detalhe que do pastor. nesse mês só esse seu dízimo já pagava o salário de 2 pastores. E aí eu fiquei assim, eu falei, como que eu faço agora, né? Como que eu faço para administrar esse tanto de dinheiro que vai entrar, que nem tinha entrado ainda, estava tudo na plataforma para receber. Mas enfim, quando eu me deparei com tudo que Deus estava fazendo, pastor, eu saí de um salário há 3 anos atrás, o último salário CLT, 1.500 e poucos reais, para um faturamento há um ano atrás, 78 mil. Eu falei, Senhor, isso aqui não pode ser só meu. Eu preciso começar a cumprir com aquilo que eu estava orando. E não tem nada de promessa, nada. Deus não ia me fazer com que eu não Não é prosperasse se barganha, eu não fizesse. É não barganha. é barganha, não é teologia da prosperidade. Não. Mas eu me lembro que uma das coisas que eu orava, pastor, era pagar um salário para meu pai. Porque meu pai, aposentado, ganhava quase 2.000 reais, e eu sempre falava para minha esposa, minha sogra ganha muito bem, meu sogro tem uma vida financeira muito estabilizada, mas meus pais não. E eu falei para ela, um dia eu perguntei, eu falei, amor, Lembrando que você vocês... chama de pai seu irmão e sua cunhada Isso. que te É. pegaram para criar. Meu Deus, que história, mano. Tô E aí eu chocado. falei para minha esposa, eu falei, você se importa se eu pagar uma mesada para os meus pais? Não é muito. Eu só queria ter 500 reais para pagar para eles por mês. Para ajudar, para abençoar. Não tem dívida nenhuma, eu não tenho que pagar nada para eles, pelos que eles fizeram, pelo investimento. Ela falou, não, mas eu acho ruim sim 500 reais. Acho que você deveria dar mais. Pelo que Ó, você fatura, 500 é muito pouco. 500 não faz sentido nenhum dar 500 reais. E eu falei, gente, essa mulher, ela não é daqui não. é anjo. Ela não é daqui não. Então, assim, pastor, hoje eu atendo 3 franquias aqui na agência. E eu tenho uma peculiaridade que eu só faço gestão de tráfego pago. Não faço social media, não crio conteúdo. Eu indico os irmãos que fazem, os parceiros. Só trabalho com indicação de irmão. Uma coisa que dá trabalho. Ah, o irmão. Mas ele é meu irmão. Ele Claro, é, eu ensino isso nos empreendedores há 11 anos. ele é meu irmão. Ele dá trabalho, eu também dou. Eu também dou.
né? Não faz sentido eu ter um cliente para indicar a pessoa que não é da família. Não faz sentido. Então, hoje, eu tenho o privilégio de atender 24 empresas, das 24, 3 são franquias a nível nacional, e uma porta que foi por pura aceleração, favor, graça. Edilson, como que você chegou? Você Uma consegue? parte desses 24 aí estão felizes com a minha indicação, que foi eu que indiquei. Sim, agora eu vou chegar lá. Felizes. Edilson, como que você faz? Como que você fez para prosperar de maneira rápida, consolidada, sólida? Não sei. Por Não dá favor, para explicar. Por favor. porta aberta, não sei. E aí os meus alunos, pastor, eles sempre me perguntam, é uma pergunta que eu respondo todas as minhas turmas. E aí é onde entra a minha oportunidade de pregar. Todas as turmas, alguém me pergunta, e eu sempre, quando eu vejo que alguém não vai perguntar, eu dou um jeito de instigar que eles perguntem para eu poder pregar, né? Eles sempre me perguntam como que eu faço para captar novos clientes. Professor, o que você faz para captar cliente? Qual a estratégia que você usa? Porque o seu site, você não vende nada no seu site, você só vende livro e curso. Como que você faz? E aí eu entro, eu falo, olha, a virada de chave na minha vida, o pulo do gato na minha vida profissional, começou 5 de novembro de 2006, às 19h30, quando eu encontrei com uma pessoa que ela está querendo encontrar com você também. E aí eu começo a falar da experiência que eu tive com Deus, no meu encontro com Deus em 2006. E assim, eu já tive momentos dentro do meu curso, pastor, de ver adolescente com um pai de cabeça baixa. E aí eu ficava meio receoso, eu falei, gente, ele tá muito grilado, porque ele pagou R$ 1.200 para vir no meu curso, e para fechar o curso, nos últimos minutos, eu estou pregando para ele. E já aconteceu 3 vezes, o cara levantar a cabeça, tá chorando. Uau. Eu escuto, onde você vai? O que você faz? Porque desde a hora que eu entrei aqui, eu estou sentindo que esse curso não é normal, não é diferente. Você tem uma áurea diferente, você tem um negócio diferente. Eu falei, Espírito Santo. E assim, é uma coisa que Deus tem feito poderosamente, né? Então, eu costumo dizer que eu venci alguns medos, né? O medo da enfermidade, o medo de não conseguir sustentar minha casa, o medo de empreender. E hoje eu olho para trás, pastor, eu tenho assim, tenho muitos amigos na igreja, muitos, muitos, muitos. É assim, na verdade eu não tenho amigos no mundo. Então, para mim levar a gente no encontro é sempre um grande desafio. Hoje está mais fácil porque eu tenho os meus clientes, tenho os funcionários dos clientes. Mas antes de eu começar a empreender, era um desafio tremendo, porque eu não convivia com gente no mundo, né? Mas hoje eu atribuo, assim, 100% do que eu vivo hoje ao Senhor, a tudo aquilo que o Senhor promete na Bíblia. A Bíblia fala que para todas as promessas o Senhor tem o sim e o amém. Está Esse é resolvido. um dos meus livros, Acessando Todas as Promessas. Ele não fez promessa para nos iludir. Todas as promessas que ele fez para cumprir. Ele fez para cumprir. E depois eu associo muito a vida da igreja, pastor. A minha vida não seria o que é hoje, talvez eu não estaria vivo aqui para contar esse podcast, se eu não tivesse me envolvido na vida da igreja e sido envolvido por ela. Top. Glória a Eu Deus. sempre, eu sempre falo para os irmãos que às vezes ficam chateados com alguma coisa na igreja. Eu falo, mano, você não sabe o que é ficar chateado. Eu trabalhei 10 anos, né? Eu já tomei bordoada do pastor, de no outro dia eu tenho que ir lá pedir oração para ele me ajudar, eu perdoar ele, porque eu fiquei chateado com ele por coisa que eu estava errado. Olha só, pastor, ora comigo, porque aquele dia que o senhor brigou comigo, eu fiquei chateado mesmo estando errado, e agora eu não consigo liberar perdão na sua vida, eu sei que está travando a minha vida. Eu já fiz essa oração, já fui lá na oração, pedir oração, né? Mas por quê, pastor? Hoje, eu sempre falo, você vai prosperar fora da igreja, pode ganhar dinheiro, mas prosperidade não tem fora da igreja. Ela não está disponível fora. Ela não está disponível. Você ganha dinheiro, mas prosperidade ela é para filho.
ela é para filho. Então, hoje eu tenho, assim, tenho o privilégio de já ter 2 livros lançados, esses aqui, um com o senhor e os outros pastores e irmãos de outras regiões, o meu de marketing, que esgotou, vai para a segunda edição agora em novembro. Esgotou em menos de um ano. Em menos de um ano, pastor, alguém que ganhava R$ 1.500 lançou 2 livros. E já está no meu grupo para lançar o terceiro. E vai sair o quarto em novembro, em primeira mão. É mesmo? Eu acabei de mandar essa semana para revisão, para o Robson fazer capa, diagramar o meu livro sobre vendas através do WhatsApp e ligação. Uau! É um livro que ele veio também diante de muita graça de Deus. Com reunião com o cliente, eu comecei a anotar os tópicos, Deus foi me dando algumas coisas e sai um livro. Uau! Vou Você lançar ele sabe em novembro. que o quarto livro, que é esse próximo que você vai participar comigo, ele tem uma pegada profética na sua vida, o Transbordando de Propósito, porque não sei se caiu sua ficha. Quando que nós vamos lançar ele? Mas vai ser na principal conferência que você montava stand para vender livros. Sim. Conferência Internacional de Pastores e Líderes em dezembro, que você trabalhou lá por 10 anos, cuidando do stand, na livraria, muitas vezes nem conseguindo assistir lá as pregações, tendo que trabalhar, primeiro a chegar, o último a sair, né? E agora você vai estar lá como escritor lançando o livro, Edilson. É poderoso. Pastor, é muito favor, né? Eu gosto Antes muito você de... cuidava do stand da livraria, vendendo livro dos outros. Agora nós vamos ter um stand nosso do lançamento do nosso livro. Olha aí. Eu sou assim, às vezes eu sou muito chorão. Depois que a minha filha caçula nasceu, a Valentina, menina sempre deixa a gente mais chorão. E, e quando eu vejo assim, o que Deus fez na minha vida, e através da minha vida nesses quase 17 anos de videira, pastor, é impossível não ver o favor de Deus sobre as nossas vidas como igreja. A gente teve um culto agora recente com o pastor Aloysio de manhã, falando sobre o poder de ler a palavra, né? E a gente às vezes não desfruta de tudo porque não lê. Hoje, pastor, naturalmente falando, eu sou formado em contabilidade. Nunca trabalhei na área, nunca. Eu peguei meu diploma de formação, entreguei para meu pai e falei aqui, ó, seu sonho está realizado de ter um filho formado, né, que é meu irmão. E entreguei para ele, literalmente entreguei. Se o senhor me pediu o diploma agora, não tem, está lá na casa dele em Brasília. Entreguei o original para ele, eu falei, não quero isso aqui. E quando eu pedi conta da livraria também, eu entreguei minha carteira de trabalho para minha esposa. Uau. Eu falei, eu preciso que você guarde, faz o que você quiser. Eu não quero ela mais. Agora nós vamos desfrutar de outras coisas. E em janeiro desse ano, pastor, eu fiz 2023, para finalizarmos, 2023. 2023, janeiro de 2023, eu fiz a melhor viagem da minha vida em família. A gente foi para o Rio de Janeiro. Visitei tudo que você imaginar lá, de graça e pago. E eu falei para minha esposa, eu falei, nós vamos cometer uma loucura aqui nessas férias. E eu liguei para o pastor Rafael também, da Videira, lá do Rio de Janeiro. Ele já foi meu guia turístico lá passeando pelo Rio. Falei, Rafa, eu quero ficar hospedado perto da sua casa e eu quero saber quanto você está tirando por dia, que eu vou dobrar a sua diária para você ficar comigo o tempo todo. Fiz exatamente isso uns 2 anos atrás. Ele não aceitou, ele falou, não, não quero. Eu falei, então tá bom, não vou insistir. Mas eu falei para minha esposa, eu falei, nós vamos desfrutar de tudo que o Rio de Janeiro pode oferecer em 5 dias e vamos passar em Campos do Jordão na volta. E eu quero passar o cartão sem medo de ser feliz. Não quero fazer conta. Ela falou, mesmo? Eu falei, mesmo. Falei, mesmo. Falei, tá aqui o cartão e nós vamos viajar. Pastor, foi a melhor viagem. Você pergunta, Edilson, quanto que você gastou? Eu gastaria o triplo de novo só para desfrute. Porque eu nunca desfrutei de viagem.
As viagens que eu conseguia fazer, pastor, era uma vez por ano para Caldas Novas, 3 dias. Nunca tinha levado minha mulher na praia. Uau. Levei esse ano, só para você ter ideia. Outra coisa, eu nunca, assim, consegui pagar regularmente o salário do meu pai. Esse ano eu não só paguei o salário dele todos os meses, como paguei uma passagem para eles irem para a praia também. Uma Uau. viagem. Minha irmã foi, minha irmã caçula, que biologicamente é minha sobrinha. Ela falou, mano, vou para a praia, você me ajuda a pagar as despesas do pai e da mãe? Eu falei, pode ir, eu vou pagar a despesa deles. Conversei com a minha esposa, ela topou na hora e minha mãe foi para a praia com tudo pago. Pastor, nem como contador talvez eu teria como fazer isso. Louvável. Assim, quando você olha 2023, ele até agora, nós estamos em agosto de 2023, ele está o triplo do meu faturamento de 2022 em agosto. É o ano da casa cheia, da conta cheia, da garagem cheia, de tudo cheio aí. Eu tô com assim, eu tô com 5 prestadores de serviço, funcionários PJ, em que eles assim estão como quem sonha. Porque todo serviço eu passo, toda coisa que tem para fazer que eu não executo, às vezes um social media, tem que produzir um vídeo, produzir e mando, né? E aí eu conversando com a minha esposa, nós só estamos desfrutando disso por conta de um fator muito importante. Estar envolvido na vida da igreja e não deixar de crer na promessa. Aleluia. E poder pagar salário de algum pastor, né? Poder contribuir numa construção de um prédio como o Bueno, né? Nós vamos trocar de carro semana que vem. O pastor estava falando, não, mas tem esse negócio de carro. Eu tô nesse ainda. Vamos trocar de carro, Também. né? Eu falei para ela, eu falei, amor, qual carro que você quer andar? Ela tirou carteira. Eu falei, nós vamos trocar de carro e eu quero comprar o carro que você gostaria de andar. E aí depois eu vou comprar outro carro para mim e esse vai ficar para você. O que você quer? Ela falou, sempre gostei da HRV. Eu falei, então nós vamos comprar uma HRV. Ela falou, mas tem carros melhores. Eu falei, tem, mas eu quero te dar esse desfrute. Aí, para É, quem saiu do golzinho alguns anos atrás, hein, Edilson? Que é isso? Então, assim, pastor, uma palavra que eu gosto sempre de liberar na vida dos irmãos é uma que marcou minha vida, que é Josué 1:3, ser forte e corajoso. Quando Deus ele libera a palavra, sim, nada, absolutamente nada pode vir contrário. Edilson tem luta? Tem. Normal, como o senhor, como o pastor tem, como o pastor Naum tem, todos nós temos. Mas no dia da luta, no dia que o diabo tenta me lembrar que os meus pais biológicos morreram de tumor, de câncer, eu me lembro da promessa, que ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Amém. Amém. Eu me lembro Edilson, de que eu vou ser próspero. algo assim que eu posso falar, né? Porque teve uma vez que você nem ficou sabendo disso, que eu indiquei você para um cliente, e aí ele me mandou mensagem depois falando: mano, você me indicou esse irmão, mas não sei, porque a minha sensação, isso foi ele me contando, a minha sensação é que ele não precisa de mim. Ele vai me pegar como cliente, eu vou ser só mais um, né? Eu acho que eu tenho que arrumar alguém que vai me valorizar mais como cliente. E aí a minha resposta para ele, eu falo que é a mesma que eu sinto falando com você aqui agora. Não é que você desprezou ele como cliente, você não foi soberbo com ele, absolutamente nada. É porque a clareza da sua identidade e do quanto você é favorecido não te coloca na mão de ninguém. Simples assim. Não, Você não depende de homens, você não depende dos seus clientes, você não depende do governo, você não depende da economia, você não depende de terceiros. A sua dependência integral é no Senhor. E aí, por isso, você é confiante, você é convicto, você vive em paz, você é bem-humorado. Então, assim, eu já te vi irritado com pessoas, principalmente pessoas medíocres e preguiçosas, lembro como hoje. Mas nunca te vi nervoso com a vida, né? Você sempre está bem. Por quê? Porque você sabe quem você é no Senhor, né? E as promessas dele. Eu quero declarar que isso só vai aumentar na sua vida. Quero amém. declarar que não só você entregou seu passaporte e sua
carteira de trabalho, mas você vai pegar seu passaporte também, e esse daí você não vai entregar para ninguém, a não ser na mão do guichê para ser carimbado nos Amém. lugares por onde Deus vai te levar para você desfrutar com a sua esposa, com seus filhos, né, com as pessoas que você ama. Quero declarar e profetizar na sua vida, querido. Muito Amém. mais, muito mais. Se você acha que no ano da aceleração e no ano da casa cheia, você já viveu tudo isso que você viveu até aqui, eu quero profetizar e declarar, você vai transbordar de propósito, alinhado ao propósito, Amém. vai ter sucesso com propósito, que eu falei disso na live hoje. Você vai ser tudo que Deus quer que você seja, fazer o que Ele quer que você faça e ter o que Ele quer que você tenha, para abençoar muito mais pessoas, mas ser abençoado. Né? Igual o Eclesiastes capítulo 5 fala, quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e deu poder para delas comer. Isso é um presente de Deus. Então você é esse, que o Senhor tem conferido riquezas e bens, mas tem te dado poder para comer delas, para se alegrar, para desfrutar, né? Isso é um presente de Deus, e não ache que Ele já deu todos os presentes que Ele tinha para te dar, ou que Ele já te abençoou tudo que tinha para abençoar e ficou sem limite agora, mas Ele só está começando, acredite. E tudo isso faz parte do treinamento, porque Ele quer você reinando junto com Jesus, e Ele está treinando você para governar sobre muitas coisas. Então se prepara, meu querido, porque ainda tem muito mais para Deus fazer na sua vida. Amém, amém, pastor. E é de Deus, porque essa questão do passaporte, para a gente encerrar, eu tenho coisa quando o papo é bom, a hora voa, né? Já são 8 Já horas. foi, né? Ontem mesmo, acho que foi ontem, a gente estava olhando para tirar o passaporte. Eu falei para minha esposa, eu falei, organiza um dia para a gente ir, porque a taxa é R$ 257 por passaporte. Estávamos conversando ontem, né? E aí, ele disse, você quer viajar para onde? Não sei, eu quero estar com o documento para a hora que a oportunidade chegar. E a oportunidade é Israel 2024, junto comigo, com Amém, o Luiz e mais uma galera. Estou te esperando lá. amém, eu tomo posse. Pastor, é isso, eu gosto muito de sempre encorajar os irmãos a se desafiar, a experimentar daquilo que o pastor Aloysio, que os nossos pastores, que o senhor, o que todos têm pregado nos prédios, nos domingos, e sobre o tema de cada ano. Eu, com 16 anos de videira, o ano de 2021 para 2022 e agora 2023 foram os primeiros anos que eu decidi viver 100% crendo e declarando todos os dias sobre o tema do ano, que o ano passado, ano da aceleração, e esse o ano da casa cheia. E eu posso afirmar para o senhor que eu tenho desfrutado de tudo isso. Amém. Então, é crer que os nossos pastores, eles são instrumentos de Deus, assim como Moisés, assim como José. Nós precisamos ter esse olhar. Eu não estou fazendo uma live com o pastor Rafael da Videira do Buriti. Estou fazendo uma live, estou fazendo uma gravação de um podcast com um profeta dessa geração e que tem transformado a vida de muitos empresários. E eu me incluo nesse meio, pastor. Eu sou fruto do Senhor, sou fruto dos empreendedores radicais, e eu me considero seu discípulo sem nunca ter andado com o Senhor diretamente. Não foi falta de proposta para você e o Neumar, viu? Dois que eu sempre quis andando comigo. O Neumar trabalhou para mim 10 anos na Editora Globo, depois 4 ou 5 anos na rádio, acho que 6 anos, os 6 anos que eu fiquei na rádio, ele ficou lá, verdade. Então ele trabalhou para mim 16 anos. Eu vi aquele menino, como diz o outro, chegou para andar comigo, adolescentezinho, acho que ele tinha 15 anos, 16 anos de idade, né? Nunca tinha ganhado dinheiro na vida. Rapaz, eu amo demais aquele irmão, queria demais ele em algum momento. E você, aprendi a amar também, viu, meu querido Edilson? Quero agradecer você por esse investimento do seu tempo aqui para gerar fé no coração de muitos. Eu quero falar que eu fui muito abençoado, ainda mais que eu estou impactado. Eu não sabia desse tanto de coisa na sua história. Estou chocado e vou divulgar com muita força esse podcast, porque eu quero que ele alcance muita gente, porque vai gerar fé, esperança, né, e clareza
de propósito, das promessas de Deus na vida de muita gente. Louvo a Deus pela sua vida e reafirmo, estou aqui para te servir, conta comigo, você é uma bênção e eu quero ser bênção na sua vida. Obrigado, meu irmão. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e eu estou aqui para servir o senhor também. Obrigado por tudo. Amém, mano. Tamo junto. Gente, esse foi o Pode Transbordar de hoje com Edilson Ribeiro. Você não segue ele ainda, procura ele aí, eu vou colocar na descrição aqui também o endereço dele, mas não fica só para você não esse programa, meu Deus, transborde. Esse é o Pode Transbordar, você está liberado, pode transbordar, transborde, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece, porque muito mais gente vai ser abençoado com esse testemunho poderoso e que depois nós vamos ter que gravar de novo, porque a cada ano Deus vai expandir o testemunho dele e aí a gente vai ter que ficar atualizando o podcast aqui com as novidades do último ano. Aí os próximos vão ser mais curtos, porque daí a gente já começa do último para até ele. Só atualiza. Só atualiza. Tamo junto, meu querido. Fica na paz, Deus te abençoe. Um abraço, pastor. Um abraço, meu irmão. Com Deus.